Ei, gente, hoje é a nossa última aula de pós-impressionismo. Vamos falar de Paul Gauguin. Mas antes, não esqueçam de me curtir. Quem não se inscreveu, se inscreva. Lembra de apertar o sininho para ser avisado da aula nova. E me segue lá no Instagram, @canal Espalhando Arte. Tem sempre informações muito legais, divertidas, curiosas, interessantes. Vai lá para vocês darem uma olhada. Vamos começar? Antes de começar, eu quero fazer um pedido. Por favor, abstraiam dos barulhos extras, porque na pandemia está muito difícil. Muitas crianças brincando aqui no meu prédio, os cachorros estão assim a 1000. E eu tenho que gravar essa aula, ok? Então vocês dão um descontinho. Muito obrigada. Qual a sementinha que o Gauguin lançou? Instinto. Vamos entender isso melhor. Gauguin nasceu em Paris. Seu pai era um jornalista liberal que foi obrigado a fugir da França quando o jornal para o qual ele escrevia foi fechado pelas autoridades francesas. E aí ele foi morar em Lima, no Peru, com sua esposa e seus filhos pequenos, na esperança de continuar sua carreira jornalística. A esposa dele tinha uma família rica em Lima, só que ele morreu de um ataque cardíaco no caminho e sua esposa chegou viúva ao Peru. As imagens do Peru mais tarde influenciariam Gauguin em sua arte. Imagina o quão exótico no meados do século XIX seria Lima, no Peru, né, para eles europeus. Isso vai influenciar muito esse exotismo, o primitivismo da cultura, vai influenciar muito na carreira do Gauguin. Bem, resumindo, eles ficam lá um bom tempo, depois eles voltam, o avô tinha morrido, eles voltam para Paris, e aí aos 17 anos, Gauguin alista-se na marinha e durante 6 anos navega pelo mundo. Então imagino o tanto de coisa que ele não viu nessas viagens pelo mundo. Aos 23 anos, em 1871, ele retorna para Paris, onde ele consegue um emprego de corretor na Bolsa de Valores. Ele se tornou um empresário parisiense de sucesso e assim permaneceu por 11 anos. Essa época ele viveu muito bem, teve uma vida muito boa. Porém, ele perdeu seu emprego como corretor de ações na crise financeira de 1882 e acabou decidindo se dedicar à pintura em tempo integral. Essa época ele já pintava, mas ele pintava como amador. E ele adorava ir em exposições, ele inclusive adquiriu quadros, ele tinha dinheiro, né? E aí, nesse momento que ele perdeu mesmo o emprego na bolsa, ele falou, agora eu vou pintar. Essa decisão foi aos 35 anos. Bem, podemos dizer que Gauguin fez uma pequena incursão no impressionismo e, inclusive, mostrou pinturas nas exposições impressionistas de 1881 e 1882. Como eu disse, ele ficou, inclusive, amigo dos impressionistas. E quando a gente vê esse quadro dito dessa fase impressionista, Estudo de Nu, Suzana costurando, muito pouco, né? É bem pouquinho a questão da luz, da luminosidade, das cores, um pouco das sombras, mas a gente vê que a vibe dele não é impressionista mesmo. Mas ele estava ali no começo, né? Aquele bafafá, todo mundo impressionista, todo mundo conversando sobre isso, ele quis experimentar. Apesar dele ter exposto com os impressionistas, ele havia se desiludido com a insistência deles de representar apenas o que viam diante de si. E aí ele foi buscar inspiração em fontes diferentes. Ou seja, ficou pouco para ele, caiu fora também. Foi para a Bretanha, na cidade de Pont-Aven, para buscar uma temática mais primitiva. Pont-Aven era uma aldeia bretã rica em superstições e costumes religiosos incomuns. E lá ele buscava encontrar algo mais verdadeiro, mais incivilizado, mais próximo de algum tipo de natureza humana original ou primitivo.
ele dizia: amo a Bretanha. Aqui encontro algo selvagem, primitivo. Quando meus tamancos ecoam nesse chão de granito, ouço a nota surda, abafada, potente que estou buscando na pintura. E para caracterizar essa época, nada melhor do que o quadro A Visão Depois do Sermão ou Jacó lutando com o anjo. Bem, vamos iniciar do tema. A visão foi baseada em uma história do livro do Gênesis, que conta a história da luta de Jacó com um anjo. Uma árvore divide a pintura em duas. Abaixo, à esquerda, um grupo de mulheres bretãs com um padre. Acima, à direita, a visão da história que eles estão vivenciando. Ou seja, as mulheres bretãs ouviram o sermão do padre sobre a luta de Jacó com o anjo e estariam vivenciando ali tal fato. Agora vejamos a técnica. Observem o vermelho intenso. Olhem como ele liberta a cor do mundo natural e usa ela de forma expressiva. Não tem que ser um espelho da realidade. Aqui a cor funciona de maneira puramente abstrata. E é interessante que o vermelho para nós é igualado de alguma forma à violência, que é o que está acontecendo ali, a luta de Jacó com o anjo. E tem também o achatamento do espaço, que é da gravura japonesa. Está claro que nesse tronco de árvore que divide diagonalmente a tela, ele faz referência de maneira muito explícita a uma gravura japonesa do Hiroshige. Claríssimo, né? Sobre esse trabalho, ele disse: acredito que atingiu uma grande simplicidade supersticiosa e rústica nessas figuras. Tudo é muito austero. A vaca que está sob a árvore é muito pequena em relação à realidade. E para mim, nessa pintura, a paisagem e a luta existem só na imaginação das pessoas que rezam. São produtos de um sermão. É por isso que há um contraste entre as pessoas reais e a luta na paisagem, destituída de naturalismo e fora de proporção. A gente vê que ele tem consciência do que ele está fazendo e o que ele quer alcançar com essas atitudes. Imagina esse vermelhão pelo quadro todo. Ele não queria que a pintura parecesse real. Queria dar a sensação do visionário e do espiritual. Essa pintura faz parte do que então se chamou sintetismo. Sintetismo vem de síntese. O que é uma síntese? Uma síntese é um resumo da imagem visual, onde ele simplificou o contorno das formas e usou grandes manchas de cor forte. Ele fez um resumo da forma, resumo da imagem visual. Sintetismo, que já era uma característica também muito japonesa, né? Bom, depois da Bretanha, ele vai para o Panamá, para Martinica, depois ele volta para a Bretanha, depois ele vai para Arles, lá com Van Gogh, lá no Coisa da Orelha, no Acontecimento da Orelha, até que ele resolve ir para o Tahiti, porque para exprimir sua intensidade de sentimentos, ele foi em busca de fontes de inspiração ainda mais primitivas, como dizia ele, selvagens. Então vocês viram que eu dei um pulo no tempo, né, para essa fase que é onde ele se define como artista, que é no Tahiti. Agora, lembrem de uma coisa, em Cézanne o assunto foi todo mais racional, explicativo e teórico, pois Cézanne é razão, análise. Já em Van Gogh precisei falar de sua vida, de suas angústias, pois Van Gogh é emoção, sentimento. E eu não disse que Gauguin era instinto? Então precisarei ressaltar sua busca pelo selvagem, primitivo, genuíno. Instinto é o que a gente tem de bicho, né? Genuíno. A gente nasce com o nosso instinto. Não é construído pela razão,
Vejamos então uma pintura dessa fase, Mahama no Atua, na língua taitiana, que ele adorava, ou Dia de Deus. Essa pintura nos mostra como ele transformava as cores e distorcia as formas para transmitir sua resposta emocional a uma cena. Ele dizia: a vida é cor, e resumia o que buscava com a arte como o sonho vislumbrado. Retratar os seus sonhos era a essência de sua arte. Ele dizia: um sentimento forte pode ser traduzido logo. Sonhe em cima dele e procure a forma mais simples para ele. Procurava a sensação pura, não contaminada pela civilização. É muito sensível isso que ele fala. E Gauguin dizia que deveríamos pintar de memória, porque a memória retém apenas o essencial, o expressivo, ou seja, a síntese da imagem visual. Dizia: o melhor é pintar de memória. Dessa forma, sua obra será sua. Sua sensação, sua inteligência, sua alma sobreviverão então ao olho de amador. Observem neste quadro as manchas de cor da natureza. O que são? As pessoas falavam que ele era um selvagem, que ele não sabia pintar, que as manchas são essas, de onde que ele tirou isso. Mas eu vou dar um exemplo para vocês do que era a síntese da imagem visual e a coisa de pintar de memória, porque a memória guarda o que realmente importa, né? O essencial. Olha só o exemplo. Chego para você e falo assim: vou fazer uma viagem. E aí eu vou fazer uma viagem com os alunos e eu falo: gente, eu quero que vocês observem bastante a natureza, porque quando a gente voltar para a escola eu quero que vocês façam um desenho de uma cena da natureza que vocês escolherem, ok? Então eu estou propondo que as pessoas pintem de memória, elas vão observar e vão pintar quando chegar na escola. Quando chegar na escola, bem, a gente passou por uma estrada cheia de quaresmeiras, de ipês amarelos, e aí você vai querer retratar isso que você viu, as montanhas, o verde. Você vai pintar cada pétala de cada flor que você viu, cada folha, cada tronco, e a gente pode ver como as pinturas de Gauguin eram uma resposta à realidade subjetiva no quadro Ia Orana Maria, na língua taitiana, e Eu vos saúdo Maria. Nele, Gauguin retrata a Anunciação radicalmente reinterpretada. Observem a mulher de vermelho, com o menininho aqui no ombro, seria a Virgem Maria, e o menino de Jesus, porque os dois estão com halo. E no lado esquerdo vemos a saudação do anjo. As figuras são simplificadas, os contornos firmes, ou seja, o resumo da forma. Mas a gente só vai completar a compreensão do que seria esse instinto na arte de Gauguin nessa carta que eu vou ler para vocês, que foi um pedido que ele fez a um amigo, artista, dramaturgo, que fizesse a apresentação do catálogo da exposição dele, de Gauguin, que o amigo escrevesse o prefácio desse catálogo, tá? Então vou ler essa carta para vocês. Então o amigo respondendo se vai escrever o prefácio ou não. Desde o começo, sinto-me numa posição equívoca e respondo imediatamente ao seu pedido com um não posso, ou mais brutalmente ainda, com um não quero. Ao mesmo tempo, devo-lhe uma explicação da minha recusa, que não nasce da falta de sentimentos cordiais nem de uma pena preguiçosa. Ei-la, não posso compreender a sua arte e não posso gostar dela. Não tenho nenhuma percepção de sua arte, que é hoje exclusivamente taitiana. Mas sei que esta confissão não o surpreenderá, nem magoará, pois você sempre me pareceu fortalecido pelo ódio dos outros. Sua personalidade deleita-se na antipatia que desperta, ansiosa como está para manter a sua integridade. Fiz várias tentativas sérias de classificá-lo,
de colocá-lo como um elo da cadeia, para poder compreender a história de sua evolução. Mas tudo em vão. O que é ele então? Presta bem atenção nessa parte. Ele é Gauguin, o selvagem que odeia uma civilização lamurienta, uma espécie de titã que, ciumento do Criador, faz em suas horas de ócio a sua própria criaçãozinha. A criança que desmonta os seus brinquedos para fazer outros com os pedaços, que abjura e desafia, preferindo ver o céu vermelho a vê-lo azul, como toda a gente. Realmente, parece-me que, como me entusiasmei ao escrever, estou começando a ter um certo entendimento da arte de Gauguin. Um autor moderno foi censurado por não retratar seres reais, mas por simplesmente criar ele próprio as suas personagens. Muito simplesmente. Bon voyage, mestre, mas volte para nós e procure-me. Já então, talvez, eu terei aprendido a conhecer melhor a sua arte, o que me permitirá escrever um prefácio de verdade para um novo catálogo. Ah, gente, olha que delícia! Quando ele fala que o Gauguin, ciumento do Criador, prefere fazer sua própria criaçãozinha, que é igual uma criança que desmonta um brinquedo para fazer outros. É a coisa da imaginação, né? É a criança da imaginação e do instinto. O tal do instinto, né, que a gente tem. A criança, ela não é racional, ela não pega um controle remoto e fala controle remoto. Criança mesmo, né? Controle remoto para ligar a televisão, mudar de canal. Ela, curiosa, cheia de criatividade, ela desmonta aquilo e monta, sei lá, um robô, uma outra coisa. Entendem o que eu estou falando? É a coisa do instinto natural, genuíno, primitivo, a imaginação, a criatividade. É isso que ele busca. E por isso ele foi inspirador de artistas que vão trabalhar esses elementos. Então a gente percebe que ele não queria algo que consistisse em truques que pudessem ser aprendidos. Queria algo que não fosse mero estilo, mas algo forte, poderoso e verdadeiro, com a paixão e instinto humanos. Com isso, terminamos o pós-impressionismo. E se você está aprendendo, se divertindo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam. Sem eles, não haveria canal. O meu muito obrigada. Até a próxima aula. Beijo, tchau.